Refletir hoje justamente no artigo 28 da Confissão Belga, onde nós damos continuidade ao assunto acerca da igreja. Nós aprendemos na semana passada, no artigo 27, sobre a igreja universal ou católica, a única igreja de Cristo, e agora vamos falar do assunto que é o dever de juntar-se a essa igreja. Não é? Então, não temos que aprender sobre a igreja em termos da sua natureza, mas também sobre o compromisso que devemos ter com a igreja. Isso é um assunto muito relevante, tendo em vista que estamos no meio de uma geração que se gaba, não é, em muitos aspectos, porque são desigrejados. Muitos acabam se afastando de comunidades cristãs e acham que são cristãos, são servos de Cristo fiéis que amam a Deus de coração, mesmo afastados do rebanho, não é, que é o povo de Deus, de sua igreja. Eu quero ler então o artigo 28 da Confissão Belga, o dever de juntar-se à igreja, que diz bem assim: cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Por isso ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar sua cabeça sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhes concedeu como membros do mesmo corpo. Para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Devem fazer isso, mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Portanto, todo que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. À primeira vista parece um artigo bem duro, não é? Porque é muito direto, muito objetivo em falar de maneira bastante clara que se apartar da igreja é optar por um caminho de perdição. E então nós aprendemos que é obrigação de todos os crentes, não é? Todos aqueles que creem no Senhor, se juntar à igreja. Observem que a exortação do artigo 28 não é para incrédulos. Aos incrédulos pregamos o evangelho, não é? Confiando no poder do Espírito Santo, usando a palavra. Porém, a exortação, não é? E que coloca então sob obrigação é justamente aqueles que realmente creem no Senhor. Esses não têm direito de se afastar da igreja. Deus não deu esse direito. Então, igreja, reunião, comunhão do povo de Deus não é uma coisa relativa para nós. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus também. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 26 e também Efésios 4, do 1 ao 16. Serão textos, por enquanto, suficientes para nós. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 26, onde nós vamos aprender algo muito importante sobre a bênção da igreja e também, não é, sobre o ensino acerca da congregação, o que para nós realmente é muito, muito importante mesmo, irmãos. Hebreus 10, do 19 ao 26, diz bem assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então esse texto de Hebreus já nos ensina de maneira bastante clara que já naquele tempo, não é, da igreja que ainda estava sob a liderança dos apóstolos, não é? Já havia ali, então, desigrejados, pessoas que optavam por se afastar da igreja. Então, a exortação da carta aos Hebreus é justamente para que isso não aconteça, não é? E é muito importante quando ele fala bem aqui no verso 24: consideremos também uns aos outros
para estimularmos-nos ao amor e às boas obras. E em seguida, não deixemos de congregar-nos como igreja, como é costume de alguns, não é? Ou seja, é um objetivo claro de mostrar para nós, não é, para toda a igreja, que é necessário que haja comunhão para que haja também esses estímulos às boas obras, não é? À prática da piedade. É necessário, então, essa reunião do povo de Deus, essa comunhão prática. O outro texto é o texto de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler, capítulo 4, aliás, me perdoe. Efésios 4, do verso 1 ao 16. Efésios 4, do 1 ao 16. É um texto já bem conhecido, já preguei recentemente sobre esse texto, mas é importante que venhamos ler também, não é? Diz bem assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é? Já aí nós começamos a compreender, não é? Como é que você preserva a unidade do Espírito? Não é? Justamente com essa questão da comunhão. Isso é importante. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E ele continua dizendo: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Só um comentário aqui rápido, não é? Observem, para aqueles que se separam da igreja de Cristo e dizem: eu sou um cristão em casa, sou um desegrejado, não é? O que o próprio texto da palavra de Deus nos diz? Ele mesmo, ou seja, Cristo, aquele que subiu, não é? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E ele fala com vista ao aperfeiçoamento dos santos, não é? A maneira como isso funciona, de maneira bastante clara e objetiva, é justamente na comunhão, não é? Na vida em comunidade. Versículo 3, então, continuando: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, os textos que nós lemos aqui, irmãos, são claros em nos mostrar exatamente, não é, que é dever daqueles que creem no Evangelho se juntar à Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a congregação do povo de Deus. Vamos então, irmãos, para mais um assunto então de nossa confissão belga. Na primeira parte aqui da lição, fala sobre o assunto do artigo 28, apenas um breve resumo sobre o artigo 28. O artigo 27 explicou o que é e deve ser a Igreja Universal ou Católica. Podemos refletir um pouquinho sobre aquela concepção errada dos romanistas de tratar a sua própria instituição como sendo a Igreja Católica. Isso acontece porque eles não fazem uma separação, uma diferença, na verdade, entre igreja invisível e igreja visível. Embora seja tão claro na Escritura Sagrada, não é? Mesmo quando se falava da igreja no passado, no Antigo Testamento, Israel, se falava então, de maneira bastante clara, de um remanescente fiel. Ou seja, por mais que houvesse, nesse sentido, princípios, obrigações pactuais no Antigo Testamento, ainda assim, não é, nem todo israelita era de fato israelita. Deus tinha os seus eleitos ali dentro da nação de Israel, já para mostrar que a igreja, ela não pode ser nesse sentido confundida. Quando nós falamos de igreja, que é universal, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a referência, não é justamente a essa igreja invisível
e que se manifesta de maneira física, visível, nas comunidades locais. Então, nas comunidades locais, tanto lá no Antigo Testamento como agora também, não é, nós temos a reunião de todos aqueles que professam, não é, com sua boca e com sua vida também o Evangelho, a doutrina do Senhor, mas, não é, somente o Senhor conhece nessas comunidades locais quem pertence a Ele de verdade, quem são os verdadeiros crentes. Então, nem todo membro de comunidade é de fato um filho de Deus, é um eleito do Senhor, certo? Essa é a diferença da igreja invisível para a igreja visível. E os romanistas não fazem essa distinção. Por isso podemos refletir sobre isso. O artigo 28, diferente disso então, fala sobre o dever de juntar-se à igreja. Ninguém, qualquer que seja a sua posição, não é, ou qualidade, deve viver afastado dessa igreja universal, pois é nessa igreja que se reúnem aqueles que são salvos. Ou seja, nem todos os que estão na comunidade são salvos e crentes verdadeiros, mas é na comunidade que se reúnem os que são salvos. Isso tem que ficar bastante claro para nós. Fora dela não há salvação. É uma afirmação bem forte do nosso catecismo, da nossa confissão, não é? Algumas pessoas se chocam e relacionam essa afirmação com a doutrina romanista de que fora da instituição católica romana não há salvação. E não é a isso que estamos nos referindo nesse artigo. Não é esse o ensino da palavra de Deus. Mas fora da igreja, que é o corpo de Cristo, que se manifesta por meio de congregações, por meio do ajuntamento, da comunhão dos santos, não há salvação. Portanto, é necessário juntar-se a esta igreja. Assim, a igreja permanece então unida, porque quando todos se submetem à sua instrução e disciplina, todos se curvam diante de Cristo. Então, observem, irmãos, alguns desses tratam a igreja como uma mera instituição. E para eles, como é uma mera instituição, então é simplesmente um sistema corrupto. Logo, tem líderes e nós não queremos nos submeter a líderes, nós queremos ter liberdade para fazer o que quisermos fazer, queremos obedecer a uma agenda da congregação, certo? Só que é um ponto muito importante aqui nossa confissão, não é? Nós podemos afirmar que, na verdade, aqueles que se curvam diante da disciplina exercida na igreja, e isso por meio dos ofícios, não é? Eles estão submetendo não a homens, mas à disciplina de Cristo. É diante de Cristo que nós nos curvamos, irmãos, e não diante de homens nesse sentido. Isso é muito importante. E quando todos servem e ajudam uns aos outros, conforme os dons que Deus concedeu a cada um, todos formam um só corpo. Ou seja, de maneira bastante clara, Deus chamou a cada um daqueles que Ele deu fé, não é? E deu dons a esses, para que esses dons sejam usados, justamente para benefício do próximo, dos seus irmãos. E é na comunidade que isso é realmente manifesto. Então, não é por esses dons usados, pela doutrina, pelo conhecimento, pela fé, nós somos feitos um só corpo, o corpo de Cristo. Para podermos observar melhor tudo isto, todos os fiéis, conforme a palavra de Deus, têm o dever de separar-se daqueles que não pertencem à igreja e juntar-se a esta assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Ou seja, de maneira bastante clara, não é? O cristão, ele não pode, nesse sentido, se ele realmente é crente, estar afastado da igreja e ligado ao mundo. É o contrário, ele precisa se separar do mundo e se unir à igreja. Não existe esse negócio de eu sou um santo do Senhor, eu sou salvo pela graça de Deus, um eleito de Deus, não é? Sendo que eu estou afastado do seu povo. E estou, na verdade, com o mundo, vivendo como o mundo, estando com o mundo, de maneira isolada. Eu preciso me separar deste mundo, não é? Para então me unir à igreja. Este dever é tão primordial que deve ser cumprido. E observe, atenção aqui, mesmo que os governos e as leis das autoridades o contrariem, e mesmo que a morte ou a pena corporal sejam a consequência disto. Então veja, nós confessamos nesse artigo que nós precisamos nos separar do mundo e nos reunirmos à igreja, se somos crentes de verdade, não é? Mesmo que o governo, com suas leis e autoridades, queiram nos impedir, sejam contra a união do povo de Deus. Mesmo que a pena seja o sofrimento como prisão, como apanhar, como bandidos, não é? Ou mesmo a própria pena de morte, se o governo se corrompe de tal maneira que torna-se uma ditadura, não é?
que seja contra os cristãos, nesse sentido, a reunião do povo de Deus, os cristãos ainda assim não têm o direito de se apartar da igreja. Eles precisam, exercendo a sua fé, mesmo que tenham que sacrificar a sua própria vida, se reunir ao povo de Deus. Isso é muito importante. O Estado não pode interferir na vida da igreja. Não pode. Não é dever deles isso. Então, se o Estado ficar contra o ajuntamento do povo de Deus, vamos morrer. Mas não vamos parar de nos reunir. E se alguém tem dificuldade com isso e não aceita que sejamos radicais em buscarmos a comunhão do povo de Deus, não é? Essa pessoa precisa rever os seus conceitos. Porque quando se submete ao que o Estado diz, não é? Quando claramente o Estado está perseguindo a igreja, e mesmo assim esses que dizem cristãos obedecem ao Estado e não se reúnem com a igreja, eles estão demonstrando que não têm fé de verdade. Porque se houvesse essa mesma fé que é da igreja, eles não se apartariam. Fariam de tudo, todo o sacrifício para se reunir. Nós temos, não só aqui nos tempos bíblicos, mas em toda a história, exemplos de pessoas que deram sua vida, mas não fugiram da comunhão. De jeito nenhum. Não é? Continuando aqui então, portanto, aqueles que abandonam a igreja ou não se juntam a ela, contrariam a ordem de Deus. Então não se trata de ordem humana, mas é a ordem e o chamado do Senhor para nos reunirmos em sua igreja, como comunidade. Agora, o ponto 2, dando ênfase a essa parte, que cada um deve juntar-se à igreja. O artigo 28 exorta todos os fiéis a juntarem-se à igreja. Isso não seria necessário se todos os fiéis já estivessem junto dela. Então, entendam isso que é importante, não é? Nós vamos dizer bem assim, olha, então se tem alguém lá fora que é um crente e ele não está aqui ou em alguma outra comunidade, ele é um condenado, ele é alguém que não crê. Não, ele pode estar ali fora, não é? Mas ele é chamado pela palavra de Deus, se ele é um crente fiel de verdade, a se reunir. Mas há exortação, por quê? Porque nem todos estão fazendo isso. Muitos desses que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho ainda estão se sustentando conceitos completamente errados, revolucionários e rejeitando a igreja, usando várias desculpas e vários argumentos para dizer eu não quero, não preciso disso. Alguns vão usar justamente o argumento de que há muita corrupção no seio das comunidades. Então é importante pensarmos sobre isso, não é? O artigo 28 então exorta a juntar-se à igreja, não é? Portanto, há fiéis fora da igreja. São aqueles que se diz aqui que vivem afastados, que se contentam com a sua própria pessoa. É uma parte do artigo aqui, não é? Que não se juntam à igreja, que não se reúnem com ela ou se separam, acabam se separando dessa igreja. Para entender esta exortação que se dirige a todos os fiéis, é necessário explicar porque aqueles que já são fiéis crentes devem juntar-se à igreja. Porque um fiel crente necessariamente então deve se juntar à igreja. Qual a razão disso? O artigo 28 fala de maneira bem radical. Ninguém deve viver afastado dela, se essa pessoa realmente é um crente no Senhor. E a palavra ninguém ainda se acrescenta, qualquer que seja a posição ou qualidade. Não é? Absolutamente ninguém deve viver afastado desta santa assembleia. Ou seja, irmãos, o artigo é muito claro em dizer que ninguém, independente da sua posição social, uma vez que você creu no Evangelho, você é chamado por Deus a se reunir com seu povo. Não importa se você é a pessoa mais rica da cidade ou mais pobre. Não importa se você está ligado a uma outra religião. Se você ouviu o Evangelho e o Senhor colocou fé em teu coração, é seu dever, sua obrigação, se reunir à igreja do Senhor e abandonar a velha vida. É aquele mesmo chamado que foi com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ou seja, abandona a sua cultura presente e você vai agora viver uma novidade de vida, da maneira que o Senhor falou. Então isso vale para todos. Ninguém pode se ausentar dela. Não é? Ninguém tem esse direito. E não é difícil de adivinhar de que assembleia se fala. É justamente a Igreja Universal, a Igreja Católica, a única Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o assunto do artigo 27, ou seja,
a santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes. Aonde Deus plantar essa igreja, ali os fiéis precisam estarem reunidos, né? Não há desculpas nesse sentido para o afastamento. É importante observar que a igreja aqui não faz sua própria exigência. Isso é um detalhe muito importante. Não é a igreja que ordena, não é, que todo crente deve juntar-se a ela. Falar assim seria uma ignorância e uma arrogância. O artigo 28 diz: cremos então que ninguém pode se apartar dela. Portanto, o apelo que a igreja faz vem da palavra de Deus. Então, isso é um ponto muito importante. Não é uma ordem, não é um apelo da própria comunidade, não é? Essa questão da obrigação e chamado para se reunir à igreja não é, nesse sentido, uma ordem da própria igreja. Isso, na verdade, é a ordem da palavra de Deus. Então, em última análise, irmãos, quando nós nos apartamos do mundo para nos reunir à igreja, estamos obedecendo à palavra de Deus, obedecendo ao próprio Deus, e não a uma instituição local, não é? Isso, de fato, é muito, muito importante mesmo. Os romanistas, eles acabam entendendo que a instituição acaba sendo meio que um fim em si mesmo. A instituição tem muito poder, tem muita autoridade. Tem tanta autoridade que eles têm autoridade até sobre a própria palavra de Deus. Ou seja, eles não colocam a Escritura como sendo a sua regra de fé principal. Eles não colocam a Escritura como sendo a palavra autoritativa de Deus que deve regular toda a vida da igreja. Não. Eles pegam da Escritura aquilo que lhes convém, mas, no geral, eles criam os seus próprios dogmas, os seus próprios costumes e tradições e obedecem a esses dogmas. E então, baseado naquilo que eles mesmos pensaram, a parte da palavra de Deus, o que eles fazem? Ordenam que todos se reúnam, então, à sua instituição. E é por isso que eles vão dizer: nós somos o corpo místico de Cristo na terra. Nós, dessa instituição local aqui. Não é? E todos que estão fora dessa instituição, não é? Eles vão ser condenados. Essa é a realidade. Não há salvação fora da Santa Igreja Romana. É o que eles vão entender. Isso é completamente fora daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A ordem não é da própria instituição. A igreja está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então nós, enquanto comunidade cristã, não determinamos absolutamente nada fora das Escrituras Sagradas. Temos que olhar para a palavra de Deus, e a palavra do Senhor é que vai regular nossa vida. Inclusive o chamado não é meu como um pastor, ou de qualquer outro pastor, não é da própria instituição, mas é do Senhor. É o chamado do Senhor. Nem todos os fiéis, na época em que a confissão foi escrita, lá no século XVI, né, reconheceram que ninguém deveria viver afastado da igreja. Alguns pensavam que era suficiente estarem pessoalmente unidos a Cristo e não se ajuntavam à igreja. Ou seja, nós observamos que esse lance aí de desigrejados não é uma coisa nova. Pode ser um fenômeno muito forte hoje no século XXI, não é? Sob várias acusações. Porque as instituições são corruptas. Porque nós somos frustrados. Porque aquele líder pecou. Porque as instituições, elas são corruptas e elas escondem o pecado dos seus líderes. Não é? Isso tudo é verdade em muitos aspectos. Há muitas instituições assim que são infiéis, mas não é desculpa para você se apartar da igreja. Procure comunidades fiéis. Não é? Procure comunidades que sejam fiéis e bíblicas, porque existem sim. Não é? E não são poucas não. Isso é fato. Mas veja que o próprio autor aos Hebreus já exortou, os apóstolos exortavam aqueles que criam no Evangelho a viverem em comunhão, reunidos como igreja. Ou seja, já havia problema com desigrejados na época dos apóstolos e também no próprio século XVI. Quando a confissão foi escrita no século XVI, alguns achavam que, olha, eu já conheço a fé reformada, né? Eu já conheço a doutrina reformada, então tá bom a minha vida assim, eu na minha casa, com minha família, eu leio a Bíblia, me deram uma tradução da Bíblia, agora eu posso ler a Bíblia na minha língua, eu estudo alguma coisa, eu oro, eu peço a Deus, então para que me reunir em uma comunidade? Não, aqui tá bom, não é? Já havia esse tipo de pensamento, infelizmente, não é? E hoje isso aí infelizmente se perpetuou. Podemos pensar nos muitos fiéis, por exemplo, na França, que se tinham decidido em favor da reforma, mas sob a ameaça de tortura e morte, era-lhes proibido realizar cultos. Ainda havia mais dificuldades para eles, não é?
Quem não participava da missa ou não deixava batizar suas crianças na igreja de Roma, não é? Já era suspeito diante do povo, da cultura em si. Por isso, muitos fiéis se sentiam obrigados a assistir a esses cultos ou às missas, referindo-se como desculpa aos exemplos de Nicodemos, não é? Daqueles que não queriam assumir a fé publicamente. Qual era a ideia de Nicodemos? Em João capítulo 3. Ele vai de noite, ele era um fariseu, e ele vai de noite falar com Jesus Cristo. Ele tinha medo de assumir publicamente a sua fé. Ele tinha medo de publicamente, não é, à luz do dia, estar andando com os discípulos. Ele não queria estar reunido com os discípulos de Cristo. Então ele vai na calada da noite, não é? Ali, para ficar desapercebido dos demais, para então falar com Jesus Cristo. Há muitos que vêm com essas mesmas desculpas, não é? E isso não é ser duro demais. A verdade, irmãos, é que por mais que haja perseguição e dificuldades, é dever de todos os crentes se reunir à comunidade cristã. O artigo 28 é a prova de que a igreja naquela época difícil, não cedeu ao raciocínio de que o laço de fé para Cristo permitiria a alguém ficar afastado da igreja. Então, se alguém falar bem assim, não, mas aí é muito fácil vocês falarem isso. É muito fácil. Vocês estão no Brasil, Nós, aqui, somos no Brasil, um país que ainda tem liberdade para a pregação do Evangelho, embora que a gente perceba que cada vez mais isso seja apertado, as pessoas, os governos, as lideranças começam a ficarem fragilizados, a cultura indo contra os cristãos. Isso é natural, vai acontecer, vai piorar com o tempo, mas vocês ainda têm liberdade no Brasil, então seria muito pesado cobrar isso das pessoas hoje. Só que quando a confissão belga foi inscrita, irmãos, foi no século XVI, não foi agora no século XXI, onde há liberdade religiosa no Ocidente. Foi no século XVI, onde aqueles que assumiam a fé reformada estavam sendo perseguidos e mortos e presos. Ou seja, eles tinham todas as razões para alegar, que não iriam se reunir como igreja porque estavam sendo ameaçados de morte. Lembrem-se que o próprio autor da confissão belga, o pastor reformado Guido de Brès, foi martirizado por causa disso. Como um cristão, ele poderia fugir de suas responsabilidades. Lembrem, ele era um pastor, mas ele tinha mulher e tinha filhos. Ele tinha mulher e filhos, ele tinha família. Ele poderia usar justamente esse argumento: olha, eu não vou mais me arriscar assim. Afinal de contas, eu tenho família para cuidar. Então, em nome da família que eu tenho para cuidar, eu vou abandonar a congregação do Senhor. Porque mais vale a minha vida para cuidar da minha família do que me reunir com o povo de Deus. Vou abandonar então a congregação. E não foi o que ele fez, pelo contrário. Ele continuou a pregar, a ensinar, a se reunir e foi martirizado por conta disso. Porque ele entendia isso que ele escreveu aqui. Ou seja, Guido de Brès escreveu isso. E ele provou o que ele escreveu com sua própria vida. Ele não foi o tipo hipócrita que diz: vamos fazer assim, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Não, ele falou e ele fez e morreu por conta de sua fé. Então, alguém que diz: ora, é muito fácil dizer para os irmãos, reúnam-se, vocês não têm direitos, mesmo diante da opressão do governo, de se afastar da guerra de Deus. Não, não é fácil, mas também o fato é, Cristo nos chamou, e aqueles que creem, tal como Guido de Brès creu e tantos outros, se reúnem à sua igreja, mesmo que todo mundo a odeie e queira prejudicar a igreja. É nosso dever viver e morrer pelo Evangelho. É muito importante então compreender essa verdade aqui, irmãos, Um cristão genuíno que ama, que está ligado ao corpo de Cristo, que tem fé genuína, ele não vai se apartar das suas reuniões públicas. Ele estará em sua congregação. E isso vale tanto para aqueles que oficialmente abandonam as suas comunidades, não querem ser membros, mas também para aqueles que, talvez por preguiça ou por qualquer outro tipo de desculpa, se apartem de seus compromissos com a comunidade. Onde o povo de Deus se reúne, esses irmãos devem estar juntos. Se eles estão se apartando por desculpas, eu quero ser membro da igreja,
mas eu não estou muito afim de ser fiel, nesse sentido, ao compromisso da comunidade. Ora, eu não vou para os cultos, por exemplo, não é? Vou quando eu quiser. Essa pessoa, uma hora vai ser desligada da igreja. Por quê? Porque ela está demonstrando com sua própria vida que ela não crê. Que fé é essa que não o mantém vivo no corpo de Cristo? Que o afasta? Não existe isso, não é? Isso é uma reflexão importante para nós, pois em tempos de perseguição, tempos de crises e problemas diversos, não podemos abandonar a prática das reuniões para os cultos. É como o autor dos Hebreus nos diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nós não temos o direito de fazer isso. Temos que congregar como o povo de Deus. Observem um assunto importante aqui, então. E mais uma vez, vamos tocar nos anabatistas, né? Não tem jeito. Volta e meia, em algum artigo, lá vem esses miseráveis de novo para perturbar. E temos que falar exatamente contra o que eles praticavam. Já havia, então, naquela época, outro argumento, não é? Para não se unir à igreja. Os anabatistas gostavam de falar mal das imperfeições, não somente da Igreja Católica Romana, mas também das igrejas da Reforma. Não é? E isso nunca foi difícil, você falar mal das comunidades. Ou seja, os anabatistas, eles agiam de uma maneira que eles procuravam, usando como desculpa, é claro, não é? Achar erro nas comunidades, mais ou menos assim: ou vocês são uma comunidade perfeita, ou eu não congregar aí, porque eu não vou congregar num canto onde tem pecadores, onde pessoas estão errando. Se a comunidade não é perfeita, eu não quero congregar aí. Eles usavam isso como desculpas e ficavam procurando defeitos nas comunidades. E adivinha só, você acha que seria difícil para achar defeitos nas comunidades? Não, nós somos todos pecadores. Todos pecadores. Veja, a gente não pode imaginar que nós somos uma igreja reformada, que isso significa dizer que todos estão amadurecendo de maneira igual. Não, é impossível isso. É absolutamente impossível. Nós somos pecadores e é notório que muitos membros ficam fracos, ficam frios, dão trabalho, são exortados, são disciplinados, às vezes chegam até o extremo da excomunhão. Tudo isso acontece na igreja. Isso é fato. E eles gostavam de reparar justamente isso, e o argumento era esse: porque há hipócritas na igreja, então não vou me reunir na igreja. Ou seja, essa desculpa que as pessoas dão hoje é velha. Né? É velha. Desculpas. E é uma desculpa, na verdade, onde eles chamam as pessoas de hipócritas, mas quem estão sendo os hipócritas são eles. Eles são hipócritas. Porque quem é o hipócrita verdadeiro? É aquele pecador que está lutando e vem para um culto, nem que seja para ele ouvir que ele é um pecador miserável, que ele precisa se arrepender, que a vida dele não está agradando ao Senhor de forma nenhuma. Então sai ali muitas vezes, não é, choroso de tanto que apanhou numa pregação. Esse é o hipócrita? Ou o hipócrita é aquele que fica do lado de fora dizendo que esse aqui é o hipócrita? O verdadeiro hipócrita, irmão, é aquele que está fora, não se reúne, não se compromete e coloca defeito e julga os que estão se esforçando e até rastejando na igreja. Esses são os verdadeiros hipócritas. E assim os anabatistas faziam. Nós não precisamos de igreja. Então eles atacavam a igreja romana, sim, mas também atacavam os luteranos, atacavam os reformados. Essa era a atitude deles. Se há defeito, então eu não quero. E observe como isso é muito comum hoje. As pessoas, elas simplesmente abandonam suas comunidades por questões pequenas às vezes. Observe, irmãos, que há razões, sim, para que alguém deixe uma comunidade específica e una-se a outra. Existem razões, e até bíblicas. Quando você está em um tipo de comunidade onde ali, de maneira tão clara, o evangelho não é promovido, a disciplina não é promovida, os sacramentos não são administrados corretamente, não há fidelidade, os líderes se corromperam a ponto de promover o pecado, legitimar o pecado e pregar a heresia, tudo bem, se não há como você ajudar, fazer alguma coisa, é seu dever se apartar daquele grupo infiel e se unir a um grupo fiel. É seu dever. Mas veja, as pessoas não se afastam de suas comunidades por razões assim. Se nós vamos observar
e perguntar o porquê que as pessoas estão saindo de suas comunidades, na maioria das vezes, não é por questões de doutrina, de verdade. E quando eu falo de questão de doutrina, não é questão de doutrina assim, tipo, negou-se a trindade nessa igreja. Não. Negaram a divindade de Cristo nessa igreja. Não. Alguns estão saindo mesmo sem terem conhecimento das doutrinas como um todo. Então, mais ou menos assim, eu não conheço uma doutrina muito bem. Eu não entendo como funciona na Escritura, mas eu não concordo. Entende? As pessoas fazem isso e então saem de suas comunidades. Mas como assim? Você pode entender essa doutrina, você pode explicar essa doutrina, me explica a razão do porquê você não aceita essa doutrina como verdade. A pessoa às vezes não tem argumento, ela nunca refletiu bem sobre aquilo, mas por questões de preconceito cultural, por associar uma doutrina a uma outra comunidade que é infiel, simplesmente abandonam suas comunidades e são infiéis com isso. Essa atitude é puramente anabatista. Porque se o objetivo é encontrarmos uma igreja fiel, perfeitamente fiel, não é? Nós não vamos achar. É impossível. Todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós. Temos que defender, não é, de todo o nosso coração as doutrinas que nós confessamos. Mas é fato que nós temos falhas, e muitas falhas. Às vezes nem sempre aquilo que nós podemos explicar é suficiente para o intelecto de alguém. Aí eu pergunto aos irmãos, a igreja é formada de intelectualismo? Tem gente que tem a necessidade de que um líder, um teólogo, então, ele disseque Deus ou a doutrina para que ele possa aceitar. Como assim? As pessoas então deixam suas comunidades por pouca coisa. Essa atitude é uma atitude puramente anabatista, revolucionária, rebelde. Esses não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. Os cristãos devem pensar muito bem antes de tomarem a atitude de largarem suas igrejas. Quando o assunto é sério e há a negação de doutrinas essenciais do Evangelho, é compreensível. Mas quando é por questão de eu não entendo, então eu vou largar porque eu não concordo, essa atitude ela é arrogante, completamente antibíblica, não reflete o coração, não é, de um cristão genuíno. Deveria pensar mais, deveria refletir mais, a igreja deveria pesar mais para essa pessoa. Quando você vê pessoas largando tão fácil as comunidades assim, como se fosse trocar de roupa, aí você vê o valor que as comunidades têm para elas. Nenhum. Entendeu? É como vou dar um exemplo para vocês, é como um filho. É como Adão no paraíso e o diabo do outro lado. Não é? Deus deu tudo a Adão, o diabo não deu nada, mas o diabo levou Adão na conversa. Mais ou menos assim. Ou seja, as pessoas, elas simplesmente jogam tudo o que elas receberam naquela comunidade, jogam tudo, por causa de uma conversinha, por causa de um argumento. Está errado. Essa atitude é anabatista, ou seja, revolucionária. Não é uma atitude verdadeiramente cristã. Isso é importante. Tem que haver reflexão séria, reflexão cautelosa, tem que haver oração, tem que pedir ajuda, tem que refletir bem sobre as doutrinas, sobre as verdades do Evangelho. Não é? É irresponsável saídas assim, de maneira tão radical. A obra, um outro assunto que é usado como argumento hoje também, os anabatistas atacavam os defeitos da igreja. Para dizer bem assim, porque são defeitos, porque são falhos, então não me reúno aí. Não é? Não me reúno aí. Esses argumentos não funcionam. Não são fiéis. E são argumentos de hipócritas. Mas também é um argumento das missões. Né? Muitos que fazem missões aí pelo mundo acham que a prerrogativa da missão é dos chamados missionários. E alguns até acham, porque eu faço missões, ou eu faço parte de uma agência missionária, eu posso falar de missões. Os irmãos que são de comunidades locais, não, porque quem entende sou eu. Está errado, completamente errado. Primeiro que a missão não é nossa, já começa por aí. A missão é de Deus. Nós não salvamos ninguém, então a missão de salvar é de Cristo, é de Deus. O que nós temos então é uma comissão. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos usados no processo de sua missão e assim chamar os seus eleitos pela pregação do Evangelho. É assim que funciona. Alguns então dão tanto valor ao somente fazer missões, ou seja, nós precisamos ir em todos os lugares.
pregar o evangelho. Temos que ir. Então vamos em todos os lugares. Nós não estamos preocupados com o resultado depois disso. O que nós queremos é pregar. Então juntamos um grupo de jovens, juntamos um grupo de pessoas, vamos passando de cidade em cidade, fazemos um showzinho na cidade, algum evento cultural, falamos algumas palavras sobre Jesus Cristo, então, vou embora. Se virem para lá. E não estão preocupados em instituir igrejas. Ora, se nós chegamos em várias cidades, né? Em sítios, pregamos e vamos embora e não procuramos iniciar um tipo de trabalho para que haja uma igreja, uma comunidade local ali e então irmãos possam estar reunidos para desenvolver seus dons, não é? Com os ofícios ali, então não estão fazendo nada. Isso é estranho. Não é? Eu não estou dizendo com isso que quando nós pregamos o evangelho, às vezes numa situação especial, as pessoas não possam crer e de repente dali de onde estão vão procurar em outra cidade uma igreja. Mas é irresponsável imaginar que para nós pregar basta. Nós temos que pregar o evangelho, mas temos que procurar também pastorear as pessoas. É uma das razões do porquê nas igrejas reformadas os missionários são pastores. Você não envia um missionário que não pode completar o trabalho, porque não tem sentido isso. Aí você envia um jovem para fazer missões. O jovem não é formado em teologia, alguns acham que não é necessário, não é? Mas eu não confiaria em um médico que não fosse um médico de verdade, comprovado. Para isso vale, para pastor não. Mas isso é estranho, irmãos. Tem que haver preparação, realmente. Então a pessoa não tem formação teológica, não é reconhecida por nenhuma igreja, é uma pessoa inexperiente, não sabe e não tem autoridade para poder instituir um trabalho, mas é enviado para fazer missões. Ele vai fazer o que depois? Como é que ele vai cuidar da igreja de verdade? Porque ele vai pregar, mas é necessário que pessoas se reúnam, é necessário que haja batismo na igreja, santa ceia, casamento, muita coisa relativa à comunidade cristã que um missionário deveria fazer para deixar uma igreja pronta. Mas muitas vezes essas pessoas que dão foco à missão, às missões, não dão valor para isso e enviam qualquer um para fazer zoada pelo mundo inteiro. Temos que tomar cuidado com isso. Que os jovens devem pregar o evangelho, com certeza. Mas a preparação para muitos é mínima. Parece um arrastão. Que é isso? Isso é irresponsável. Não é? Aonde o Senhor enviar seus missionários, ali uma comunidade tem que ser estabelecida. Para que haja comunhão dos santos. Para que os irmãos não fiquem dispersos. Para que as pessoas não ouçam aquele evangelho e falem, é verdade, esse é Jesus Cristo mesmo, eu creio nele. Mas aí então cada um fica na sua própria casa. E eles não possam receber os sacramentos. Entende? Não possam receber auxílio pastoral. É por isso que os reformados enviam pastores para fazer missões. E não garotos. Para que o trabalho seja completo. E quando o missionário sair dali, tem uma igreja instituída. Com pastores, com presbíteros, com diáconos. Está tudo muito bem funcionando. Não é só um arrastão evangélico. Veja como isso é importante para nós, irmãos. Então, é muito importante compreender que, embora sim seja muito bom que vários grupos até, instituições missionárias, eles continuem a fazer o seu trabalho, sim, e temos que orar por eles, com certeza. É um trabalho bom, glorificar a Deus, sim, mas tem que haver maior responsabilidade e tomar cuidado para não confundir as coisas, imaginar que porque temos que fazer missões, essas missões devem ser feitas de qualquer jeito. Tem que ser feito direito, de acordo com a palavra do Senhor. Não é? Aonde Paulo ia, basta analisar o exemplo dos apóstolos, né? Paulo ia pregar o evangelho numa cidade. Qual era o resultado depois? Uma igreja. Simples de entender isso aí. Paulo ia pregar o evangelho numa cidade e o resultado final era que havia uma igreja ali depois. A não ser que a cidade o expulsasse e impedisse a pregação. Mas se ele pudesse pregar, irmãos pudessem crer no evangelho ali, ele deixava uma igreja instituída e depois ia para outro canto. É assim o trabalho dos apóstolos, não é? E muitos não se lembram disso quando vão falar de missões. Então, ninguém pode negar que se deve distinguir entre essas duas coisas. De fato, há fiéis, então, pegando nesse exemplo já de novo sobre a igreja, não é? Há fiéis fora da igreja e incrédulos dentro dela. Quando alguém usa esses exemplos, o dos anabatistas, por exemplo, não é? Para dizer que eu não me reúno aí porque aí tem hipócritas, não é?
Ora, tem fiéis fora da igreja e infiéis dentro da igreja. Veja visível, eu digo. Isso é fato. Há pessoas que estão aqui e que amam o Senhor, mas há pessoas que amam aqui e que eu não posso garantir que amam o Senhor de verdade. Há muitos que estão reunidos, mas não amam o Senhor. E a prova disso muitas vezes fica evidente, não é? Por sua maneira de viver, por sua confissão contrária. Então são hipócritas também. Só que isso não é desculpa e argumento para não se reunir à igreja. Ou seja, o joio e o trigo estão em um mesmo ambiente. E quem faz a separação disso? É Cristo. Cristo separa o joio do trigo, que externamente são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Não é? Ou seja, quando uma pessoa diz bem assim, porque há infidelidade nas comunidades cristãs, porque há hipócritas na igreja, então eu não vou me reunir à igreja, essa pessoa está se colocando no lugar de Cristo. Olha, é um tipozinho de anticristo aí, né? Está se colocando no lugar de Cristo para dizer assim, eu separo o joio do trigo. Eu separo o joio do trigo. Completamente errado, irmãos. Não é? Não é assim que nós devemos proceder como cristãos. Isso realmente é importante demais para ser destacado aqui no artigo 28. Terceiro ponto. Agora a pergunta: por que cada um deve se juntar à igreja? O primeiro argumento para juntar-se à igreja é, no artigo 28, esta Santa Assembleia da Igreja Católica Universal é a congregação daqueles que são salvos. Qual a razão, então, para se reunir à igreja? Porque a Santa Assembleia, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é justamente a congregação daqueles que são salvos. Os que são salvos do Senhor, não é? São chamados pelo Senhor para se reunirem. Então, que desculpa alguém ainda poderia inventar para viver afastado desta Assembleia? Qual é a desculpa dos desigrejados? Não é? Porque se for a questão da liderança, eu não quero ter pastor. Eu não quero ter presbítero sobre minha vida, não. Liderança, eu não quero. Ora, quem deu os ofícios para a igreja foi Cristo. Efésios 4 nos ensina isso. Cristo deu ofícios à igreja. Os ofícios não são criações humanas. Não é um sistema de governo humano, mas divino. Cristo ordenou tais ofícios. Muitos têm essa mentalidade completamente errada. A figura do pastor, com o seu rebanho, já esclarece isso. O que nós somos chamados de quê por Jesus Cristo? De ovelhas. Não é? Ovelhas, elas vivem em rebanho. E tem um pastor que as conduz. É muito claro, então, a estrutura que nós vemos aqui, não é? Nessas declarações. As ovelhas devem juntar-se ao rebanho, porque lá, não é? É justamente lá que o pastor garante a proteção para elas. É lá que há, por exemplo, os presbíteros constituídos pelo próprio Espírito Santo para pastorear o rebanho, como em Atos 20, verso 28. Por isso, apela-se para todos os fiéis, não é, a juntar-se a esta Assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Alguém que diz que é um cristão, que é fiel a Cristo, mas está se afastando da igreja e rejeita o ajuntamento, rejeita ser um membro de uma comunidade local, está indo contra a ordem de Deus e, portanto, é fiel. Nós sabemos que aquela pessoa é crente, mas será que esse crente está sendo fiel? Não, não está. Está sendo fiel e rebelde contra o seu Senhor. Muitos acham que juntar-se à igreja é apenas uma opção, uma questão de organizar-se sem compromisso. O importante é que as pessoas se convertam. O importante é que, onde nós chegarmos, não é? Nós preguemos o Evangelho e pessoas creiam, se convertam. Não é importante muito a igreja, não. Já falamos sobre isso no tópico sobre as missões, não é? Como elas depois, então, se organizam, é uma questão menos importante. Então, se as pessoas vão se organizar como comunidade local depois que nós pregamos o Evangelho, isso não tem tanta importância não, não tem muito valor não. O importante é que eu falei de Jesus e pessoas levantaram a mão e falaram, eu quero Jesus. Isso é importante. O que vem depois, comunidade, organização, isso é uma coisa, sabe, segundo plano, não tem muita importância não é? E já aí há um pensamento completamente oposto ao princípio de igreja na Bíblia.
pois o laço para com Cristo é o argumento, vem em primeiro lugar, só depois vem a igreja. Conforme essa opinião, então a igreja é filha dos fiéis. Perceba que esse tipo de pensamento de que o que importa é que preguemos o evangelho, se vai ter igreja ali ou não, não importa, certo? Esse pensamento de que depois é que vem a igreja, depois, é um pensamento que inverte a ordem e coloca a igreja como sendo filha dos fiéis. Basicamente, então, contrário da igreja romana, em que a instituição romana é a mãe dos crentes, não é? Esses aí colocam ao contrário. A igreja, então, é a filha dos crentes. Esse é o pensamento, não é? São eles que têm fé e em seguida se organizam, eventualmente, numa igreja. Os fiéis são a mãe e a igreja apenas a filha. E a igreja existe graças aos fiéis. Entende? Basicamente, alguns acabam entendendo que a igreja, ela depende das pessoas e que ela existe graças aos fiéis. Existe uma relação de dependência da igreja para os fiéis. Isso é uma maneira errada de ver. Porque o apóstolo Paulo, não é? Em Gálatas capítulo 4, verso 26, ele fala bem assim: mas a Jerusalém lá de cima, referindo-se à verdadeira igreja, a igreja universal, né? A qual é nossa mãe. Ou seja, enquanto esses tratam a igreja como filha, a Escritura trata a igreja como nossa mãe. Calvino dizia: ninguém pode ter Deus como pai se não tiver antes a igreja como sua mãe. Se Deus é meu pai por meio de Cristo, a igreja é minha mãe. Esse é o pensamento bíblico e, portanto, reformado. E assim, como uma criança não pode viver sem sua mãe, assim também os fiéis não podem viver sem a igreja. Uma mãe educa os seus filhos, e o artigo 28 fala sobre a instrução e a disciplina da igreja. Ou seja, o jugo de Cristo, pois é Ele que dá poder e volume à instrução e à disciplina da sua igreja. O artigo 28, irmãos, também fala de uma unidade teórica. Quer dizer, não fala de uma unidade teórica. Alguns vão imaginar que a igreja consiste apenas em concordância doutrinária. Não é bem assim, irmãos. Não é uma unidade teórica de todos os fiéis ou dos eleitos de Deus. A unidade dos crentes que pertencem a diferentes denominações. Não. Fala, sim, de maneira bem prática sobre a unidade da igreja. Alguém pode usar um argumento bem assim: ora, nós não precisamos nos reunir como uma comunidade que busca a fidelidade do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, eu creio assim, aí um irmão, ele também crê como eu, mas ele está em uma comunidade que professa outra fé. Mas o que importa é que intelectualmente nós estamos ligados, entendeu? Nós não temos comunhão com esses irmãos que creem como nós. Eu estou aqui e sou um reformado. Mas tem outro que está em outra comunidade que não é reformada, mas é um reformado. É o que ele diz. E assim por diante. Em cada comunidade tem um que crê na mesma doutrina que eu. E nós estamos em união por causa de nossa convicção doutrinária. A ênfase acerca da igreja não é essa, não. Porque eu sei que hoje as pessoas usam como desculpa. Eu não tenho que ir para a igreja reformada, não. Eu sou um reformado aqui. Veja, o fogo pode pegar do meu lado, o nego rodando, cadeira voando, gente voando, sabe? A bagaceira toda. A ênfase pode ser até na prosperidade, não importa. O que importa é que diante daquela bagaceira todinha, estou eu aqui sentadinho no banco, não é? Eu nem me tremo. Eu fico aqui no banco, só observando tudo, mas no meu coração a convicção é a fé reformada. Está errado. Completamente errado. A Escritura é enfática em falar sobre comunhão dos santos, e esses que são membros do corpo de Cristo compartilham todos de uma só fé. Quem crê tem que se reunir. Percebe? Não existe esse negócio de que eu creio na mesma doutrina que você, mas eu não vou congregar com você, não. Não existe isso. Não é uma unidade intelectual. É uma unidade prática, de comunhão, onde temos que estar juntos e possamos então juntos adorar a Deus e desenvolver os dons que Ele deu a cada um de nós. É necessário isso, não é? Há unidade quando todos se submetem à instrução, não é, da nossa mãe, isto é, da igreja. Assim todos
os fiéis realmente são uma só família e servem para a edificação dos irmãos como membros do mesmo corpo, não é? Como membros do mesmo corpo. Isso é importantíssimo para nós. Continuando. O outro argumento para juntar-se a esta santa assembleia é que fora dela não há salvação, e esse é um ponto realmente muito forte para muitas pessoas hoje. E o que isso significa? Às vezes, explicam-se essas palavras assim: ninguém é salvo fora da totalidade dos eleitos. Ora, isso é verdade, né? Você só é salvo porque você é eleito. Isso é claro, mas não é disso que a gente está falando aqui, certo? Esse não é o ponto. A ênfase é justamente na natureza da igreja. O que a igreja é? Ela é a santa assembleia do povo de Deus. Ou seja, é a reunião do povo de Deus. É o povo do Senhor congregado. Então, fora do povo do Senhor congregado, ou, na verdade, fora da igreja universal, a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Então alguém fala bem assim: eu faço parte da igreja invisível, pastor, mas não faço parte da igreja visível. Não. Vamos lá. O assunto aqui é muito claro sobre isso. Se nós somos crentes verdadeiros, como membros do corpo de Cristo, da igreja invisível, da igreja católica universal, então nós somos chamados por esse Senhor para nos reunirmos na igreja visível. Entende? Isso não se separa. A única maneira de você ver a igreja, não é, universal de Cristo, é por meio da manifestação dessa mesma igreja nas comunidades locais. Porque senão seria uma filiação simplesmente abstrata, né? Eu digo que faço parte da igreja de Cristo, mas não tem nada a ver com a comunidade local. Seria como o exemplo que Tiago nos ensina em capítulo 2, não é? Quando ele fala sobre a fé sem obras ser morta. É a mesma coisa. Fé sem obras é morta. Não é? Ou seja, a fé sem as obras não passa de um defunto. É uma coisa morta, não tem sentido, não tem aplicação. Agora, a fé, quando ela é real, ela se manifesta. Ninguém vê a fé, certo? Cadê a fé? Onde é que está a fé? Mas a fé tem que ser materializada, para que seja vista. Como que a fé é vista? Nas obras. Na prática, na obediência. É ali que a fé está sendo demonstrada. É o que Tiago defende no capítulo 2. A mesma coisa quando nós pensamos na igreja visível e na igreja invisível. Se eu sou membro do corpo de Cristo, se eu fui chamado pelo grande Rei Jesus Cristo, então a maneira em que eu vou se manifestar como membro do corpo de Cristo não vai ser sozinho em casa, vai ser me reunindo com a comunidade local, com a igreja local, não é? E é assim que nós temos que compreender. Fora, então, dessa compreensão, a salvação não. A salvação não. Quem está confiando em que, eu vou permanecer assim no meu lugar, eu não me reúno em comunidade nenhuma, não aceito, sinto muito dizer, mas se essa pessoa continua assim, vivendo fora da comunhão, cada vez mais legitimando esse afastamento, não é? Eu posso dizer, não por mim mesmo, mas pela palavra, pelo entendimento do que é a igreja do Senhor nas Escrituras Sagradas, que essa pessoa continua a rejeitar o povo de Deus e se recusa a se reunir ao povo do Senhor. Primeiro, essa pessoa não vai desenvolver seus dons, porque sozinha ela não faz isso. Ela não vai receber os meios de graça, porque ninguém vai servir a ceia para si mesmo, não é? Ou vai fazer que nesses palhaços, não é? Me perdoa a expressão, esses palhaços na época da pandemia, que estavam servindo ceia pela internet. Separe o seu pedacinho de pão aí, não é? Compra um suquinho capo, e aí você mesmo vai imitar o que eu estou fazendo aqui no YouTube. Toma, não é assim. Isso é uma abominação, irmãos, não é? Abominação. E a pessoa que está se mantendo fora da igreja, não é, manifesta nas comunidades, está rejeitando a igreja de Cristo. Essa é a verdade. Está rejeitando o que o Senhor ordenou. Ele nos ordenou nos reunirmos como igreja. Então, quem está rejeitando uma comunidade local, ou se reunir, ou ser membro da comunidade local, não está rejeitando o sistema humano, está rejeitando a ordem de Deus. E quem vive em rebeldia contra Deus é um eleito? É um salvo? É um santo do Senhor? De forma nenhuma. Está rejeitando, não é? Justamente a comunhão com o povo que o Senhor prometeu salvar, que o Senhor salvou naquela cruz. Por isso nós dizemos,
Fora da Santa Igreja do Senhor não há salvação. Não há salvação. Essa é uma exortação, para esses que são crentes e que ainda têm dificuldades em uma comunidade. Eles devem aprender a palavra de Deus e devem aprender a amar os irmãos. Se não for para estar aqui para amar as pessoas, quem usa isso como desculpa, de não querer estar reunido na igreja, não quer estar porque não pode amar as pessoas. E se não pode amar as pessoas, os irmãos, mais uma vez eu pergunto, essa pessoa é um cristão legítimo? Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo? Eu amo meu Senhor. E o Senhor me manda amar os meus irmãos. Eu digo, eu não quero amá-los. E como é que eu digo isso? Não aceitando estar na igreja. Porque aqui eu vou ter que lidar com tudo isso. Aqui, como um membro do corpo de Cristo, eu vou ter que lidar com os erros dos meus irmãos. Sim. Eles vão pisar no meu calo às vezes e eu vou ter que aprender a perdoá-los. Eu não posso usar desculpa das falhas nossas para dizer bem assim, não faço mais parte disso aqui. Essa atitude é pecaminosa, é rebelde contra o Senhor. Portanto, não há desculpas para alguém ser desigrejado, não é? Não existe argumento bíblico para serem desigrejados. Deus ama a igreja. E quando nós vemos isso na Escritura, a referência é justamente ao povo dele que ele reúne. Ele reúne. Não é? O povo que Deus reúne é um povo visível. É como o salmista no Salmo 87, no verso 7, ele fala: todos os cantores saltando de júbilo, ou seja, de alegria, entoarão, cantarão, todas as minhas fontes são em ti. O que o salmista está dizendo aqui? O que o Salmo 87 nos fala? Justamente sobre a glória de Sião, sobre o amor de Deus à sua igreja. Sião como uma figura da igreja. Sião como um monte físico, Jerusalém, onde o povo subia, não é? Onde o povo vinha com suas caravanas, não é? Ia em procissão, cantando até chegar a Jerusalém para ali adorar a Deus. Esse é o Monte Sião, na verdade, um monte físico que fala exatamente de onde Deus habita. É a sua igreja, é onde o Senhor se manifesta. Não é? E o salmista diz: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são de ti. Como é que Deus revela o seu amor por sua igreja e ele tem prazer em ver seu povo reunido e alguém diz: eu não preciso de estar reunido numa comunidade. Ou então eu me aparto dela porque eu não suporto hipócritas. Como alguém pode dizer isso, uma vez que Deus ama o ajuntamento do seu povo? Os desigrejados não passam de rebeldes, é o que eles são. Nenhum desigrejado pode usar desculpa alguma para dizer bem assim: não existem igrejas fiéis. É mentira. Igrejas fiéis existem sim. E não são poucas não. As pessoas é que estão muito mais habituadas a procurar o que há de pior nesse mundo. Não há um monte de gente voltando para a Igreja Católica Romana, né? Eles saíram de lá e vieram para as igrejas evangélicas, foram nas piores, nos exemplos piores que nós temos, não é? E depois saíram dizendo mal, falando mal dos evangélicos. É tudo um bando de corrupto, eles não sabem da palavra de Deus, eles não sabem o que é o protestantismo, eles não sabem o que é a igreja de Cristo. Né? Então, o artigo 28 nos ensina exatamente essas verdades importantes, irmãos, sobre o amor de Deus por sua igreja. O próprio Deus exorta todos os fiéis a separarem-se daqueles que não pertencem à igreja. Segundo aos Coríntios, por exemplo, 6 e verso 17, é dito bem assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ou seja, é a exortação ao povo de Deus: separem-se do mundo e se reúnam como meu povo, reúnam-se à minha igreja. Romanos 16, verso 17 e 18 diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha a exortação do apóstolo Paulo. Esses que estão atacando a igreja,
Esses que se dizem cristãos, que gostam de abordar membros de comunidades nas esquinas, que gostam de chamar membros de outras comunidades para argumentarem. Eles não são fiéis, eles não são membros de comunidade nenhuma, mas querem questionar outros irmãos que estão em comunidade. Paulo está dizendo justamente sobre pessoas assim, que procuram fazer divisão, causando escândalo na igreja, que estão em desacordo com a doutrina aprendida na igreja. A exortação é: afastai-vos deles, porque esses, olha o que Paulo diz, não servem a Cristo. Eles não se chamam de fiéis, de crentes? Paulo está dizendo, estes não servem a Cristo, nosso Senhor. E o que eles servem então, senão a Cristo? O seu próprio ventre. Ou seja, eles servem às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, não a Cristo. E vivem então com palavras suaves e com lisonjas, querendo enganar o coração dos incautos, o coração de muitos irmãos que estão fracos, que não têm maturidade na palavra de Deus. É o que eles fazem, não é? Efésios 1, versos 22 e 23. E por todas as coisas debaixo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, a deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ainda em Efésios 2, verso 18 a 22, lemos bem assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. São palavras realmente muito importantes sobre a igreja. Aqui não falam fanáticos que consideram a igreja importante. Aqui falam aqueles que acreditam no que o próprio Deus, em sua palavra, diz sobre a sua igreja. Ou seja, Deus revela amor por sua igreja, irmãos. Portanto, é dever nosso nos reunir à igreja. E Deus não deu direito a nenhum dos seus chamados, nenhum dos seus eleitos, nenhum dos crentes de se apartar da igreja do Senhor. Se nós cremos, precisamos estar reunidos em o nome do Senhor. Precisamos, na comunidade, desenvolver os dons que o Senhor nos deu. Precisamos receber, os meios de graça, a palavra, os sacramentos, sermos edificados e exortados à santidade. É assim que o Senhor chamou a sua igreja. Não é? E esse é o nosso dever. Fora da santa igreja do Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Não há futuro, não há salvação para aqueles que se apartam do povo de Deus. Somos falhos, somos pecadores, mas Cristo nos chamou, e é justamente na igreja, no tempo de agora, na nossa vida, que Ele está promovendo o aperfeiçoamento a nós. E nunca aqui isso vai ser cumprido de maneira perfeita. Estamos amadurecendo dia após dia. Mas quem vai dar o acabamento final, não é? Ou seja, quem vai concluir a obra será o próprio Senhor quando vier. Então, que não venhamos exigir perfeição de nossos irmãos. Isso é impossível. Venhamos aprender a amar os nossos irmãos. Esse é o nosso grande desafio. Nós, pecadores, convivendo com outros pecadores, e somos chamados para amar esses pecadores e chamá-los de irmãos. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Eu vou então encerrar a nossa aula. Vou encerrar a nossa aulinha aqui.